Internet na Educação, parte 2. Com a popularização dos computadores e da internet, cada vez mais começou a ter a internet voltada para a educação e dos estudantes. História da educação à distância no Brasil. A educação no Brasil teve início por volta de 1900, com o rádio, depois também com a correspondência. Foram vários cursos com correspondência que foram utilizados, e mais tarde, por volta dos anos 1970, 78, com a TV Cultura e a Fundação Roberto Marinho, foi criado o telecurso segundo grau e foi avançados os estudos nessa parte. A importância de saber a história da educação no Brasil é para alavancarmos mais ideias e projetarmos novos cenários. Ambientes virtuais de aprendizagem e suas possibilidades. O que é um ambiente virtual de aprendizagem? O ambiente virtual ele proporciona comunicação síncrona e assíncrona, e ele proporciona a interação falando e recebendo informações. Um ambiente virtual de aprendizagem é um espaço de trabalho de informação. Um ambiente virtual de aprendizagem ele tem que estar estruturalmente montado para que ele seja útil, com questões, perguntas, respostas e materiais que sirvam para o ensino dos usuários que estão ali. Um ambiente virtual de aprendizagem é um espaço social. No ambiente virtual de aprendizagem, os alunos podem ver a si mesmos e interagirem entre si. O espaço virtual é explicitamente representado. Algumas interações interessantes que podem acontecer com os alunos, por exemplo, o fato deles irem conhecer um museu virtualmente. Eles podem navegar nesse museu de várias formas, pelo século ou pelo nome de um pintor, por exemplo. E também no ambiente virtual em si, eles podem interagir uns com os outros. Por exemplo, João vê Maria na mesma sala e acaba tirando dúvidas e colocando respostas também para outras dúvidas dos seus colegas. E isso favorece o aprendizado. Os alunos não são apenas ativos, mas também atores. Os alunos se tornam atores do processo de aprendizado na medida que eles vão construindo o ensino e o aprendizado. Eles, através dessa interação, por exemplo, eles podem interagir com alunos de outros países para formar uma ilha e participar da democracia dessa ilha, do gerenciamento e dos estudos. Através do ambiente virtual de aprendizagem, também as interações elas se tornam mais interessantes na medida que o aluno, o que ele escrever, ele vai estar interagindo não só para o professor, como para seus colegas de classe ou até de outras escolas. Os ambientes virtuais não se restringem à educação à distância. Faz com que os professores tenham que renovar seus métodos de ensino para se adequar às novas tecnologias de ensino à distância. Um ambiente virtual de aprendizagem integra várias ferramentas. São várias formas de usar a tecnologia que os designers podem usar. Por exemplo, se um aluno está num chat e ele tem uma dúvida, esse aluno ele pode ser direcionado para o professor, ou pode ter uma interação diferenciada, e isso pode vir a ajudar, pedagogicamente falando, esse aprendizado desse aluno. O ambiente virtual se sobrepõe ao ambiente físico. Existe uma conexão do computador com objetos físicos, e o meio virtual e o meio real, eles têm um limiar. Esse limiar muitas vezes se mistura e entra até num debate. Mas o que importa é que esse meio virtual seja sempre benéfico cada vez mais para o aluno. Os ambientes virtuais de aprendizagem melhorarão a educação? A questão não é provar, mas compreender até onde o ambiente virtual pode ajudar os alunos ao aprendizado. Mídia não tem eficácia intrínseca?
relação à tecnologia, não quer dizer que o ensino com computadores ele vai superar o ensino de professores tradicional. Acontece que uma tecnologia sempre vai existir e ela sempre vai estar se desenvolvendo. Exemplo, antigamente era o meio do correio eletrônico, depois veio o rádio e a televisão, então, e mais tarde o computador. Hoje é a internet e quem sabe mais para frente a realidade virtual, algo assim nesse sentido, talvez seja a evolução. O que voga é o contexto que é usado essa tecnologia e de que forma ela é aplicada. E muitas vezes você comparar um bom professor com uma tecnologia não quer dizer como vai ser usada essa tecnologia, de que forma. Não quer dizer que o computador vai tornar um professor obsoleto. Isso sempre é uma dúvida que muita gente levanta quando uma nova tecnologia é lançada. Interações sociais. Não é porque os alunos vão interagir com e-mails que a interação deles vai ser melhor do que face a face. Importa o contexto que isso é utilizado. Foi provado que as interações via e-mails elas não são de grande valor educacional. Muitas vezes elas acabam sendo de um conteúdo não tão relevante. Então, o desafio é sempre tornar isso cada vez mais proveitoso. Contexto social nos locais virtuais. Existe uma diferença entre a comunicação síncrona, chats, e assíncrona. Uma delas é o tempo de resposta, e uma crítica que se faz ao chat é que muitas vezes o aluno não teria tempo para responder. Já uma comunicação direta via voz, um tempo para responder, um tempo que a pessoa não fale, ela incomoda o ouvinte. E um aluno que está num chat e a pessoa demora para responder ou digitar, isso é aceito. Comunicação em ambientes virtuais. Alguns truques devem ser usados nos ambientes virtuais, conforme você vai enviar uma mensagem, por exemplo, e essa mensagem é longa, você usa truques para informar o outro lado que você vai continuar a mandar essa mensagem. Isso numa conversa pessoal é um problema menos, já na virtual você tem algumas barreiras a superar. E também a questão de vídeo e áudio nos ambientes virtuais, ela não é tão bem usada de forma a dar um bom ganho de aprendizado com isso. Ela é usada mais assim em palestras e algo do tipo, tanto que muitas pessoas até desativam o recurso de vídeo em ambientes virtuais. Comunicação não verbal. Os designers estão explorando algumas técnicas que não existem no contato face a face. E existe também, por exemplo, uma caixa compartilhada que os usuários podem colocar ali objetos, arquivos ou que vão ser compartilhados entre outros. E isso pode ser formado uma base de conhecimento com isso. Construindo comunidades virtuais. Existe a questão da comunidade, sobre quando o aluno, numa comunidade virtual, vai sentir-se participante dessa comunidade, vai sentir-se parte dessa comunidade. Então, isso são feitas pesquisas para saber, ainda não foi revelado. E essas pesquisas e essa interação, o aluno tem que ter essa noção de estar construindo o conhecimento. O ideal seria que tivesse uma interação com comunidades que já passaram por esse processo, que seriam os profissionais do outro lado. E também interessante seria comunidades para auxiliar os professores a praticar esse ensino, para que eles fizessem uma aula melhor através dessa interação com outros profissionais.
acesso ilimitado à informação. Bom, com a web, cada vez mais temos mais e mais informações. Isso tem pró e contra, porque muitas vezes essas informações não são bem aceitas, não são moralmente aceitas, e também podem ter informações falsas. Então tem duas estratégias: ou trazer as informações já prontas num site para o aluno coletar dali, ou fazer os alunos serem mais críticos e eles que aprendam a buscar essa informação de uma maneira mais correta, não dar tudo mastigado para eles. E esse é um debate que existe e toma força para que cada vez mais essas informações sejam úteis para os alunos.